Bendito Deus, que a Tua bênção nos alcance nesse dia, a ponto de que a nossa vida possa apontar para o Teu reino, reino esse comparado ao grão de mostarda, que sendo a menor das sementes se torna a maior das plantas. Que nós sejamos assim para a Tua glória. Pedimos a Tua bênção para todos aqueles que nos ouvem nesse dia, para todos aqueles que nos ouvem através deste canal, que a Tua bênção os alcance, que a Tua graça os torne um alvo constante do Teu amor, da Tua fidelidade, da Tua benignidade. Muito obrigado, Senhor, por este dia. Muito obrigado pelo Deus maravilhoso que és para nós. Nós te agradecemos e te pedimos, crendo nas Tuas misericórdias, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical da PIB Salto. E hoje nós vamos falar sobre a parábola da semente de mostarda. Muito interessante e eu espero que vocês gostem. Acompanhe conosco a leitura bíblica. A semente de mostarda, Mateus 13, 31 e 32. Jesus contou outra parábola e disse ao povo: O reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia na terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas, quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninho nos seus ramos. Bom, então conforme nós lemos, a Bíblia diz que a semente de mostarda é a menor das sementes e a maior das hortaliças, né? Então ela realmente tem uma peculiaridade muito singular e, segundo a Bíblia, é algo que encanta, né? Há aqueles que gostam muito de mostarda, como eu, por exemplo. Há aqueles que não gostam, mas é inegável que a mostarda é uma coisa milenar, é uma coisa muito conhecida e faz parte da culinária de muitos e muitos países, né? Culinárias regionais, mundo afora. Mas como Jesus comparou nessa parábola a mostarda ao reino dos céus, então vamos a algumas peculiaridades com relação à semente da mostarda, né? Ela tem cerca de aproximadamente 2 milímetros de diâmetro, então ela é bem pequena, né? É uma semente que, se você colocar no dedinho assim, quase que não dá para ver, né? E eu estou compartilhando aí uma imagem para que você possa ver, dá uma olhadinha. Viu aí como é pequeno? Então assim, é uma semente muito pequena, é uma semente que é até difícil de segurar, né? Entre os dedos, na palma da mão, enfim. E não é nada fácil. E como a Bíblia comparou, né, como o reino dos céus, é porque o reino dos céus ele tem essa coisa que chama a atenção. Mas lembre-se, primeiro vamos pegar a definição de reino. O que é reino? Então lembre comigo aqui. Reino é um conjunto de pessoas que pertencem a um rei, a uma monarquia. Então não existe um reino de um rei só, ou seja, sem ninguém, só ele e mais ninguém. Então aprove a Deus contar conosco, né, nesse reinado, e a Bíblia diz em Apocalipse que ele além de sermos seus súditos, ele fez de nós reis e sacerdotes, né? Então o reino de Deus ele é fantástico porque ele encanta porque Deus não precisa de nós, mas quis que nós participássemos com ele dessa grandiosidade que é a representação, né, do próprio Deus na terra, que somos nós através do seu reino. E por que comparar com o grão de mostarda, já que também ele fala da fé, né, do tamanho do grão de mostarda, muito bem falado. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer muitas e muitas coisas. Se eu fosse comparar, como diz o texto, né, o reino de Deus, o texto diz: ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce torna-se a maior de todas as hortaliças.
poderia dizer, baseado nesse texto, que o reino de Deus ele pode não parecer tão grande, ele pode parecer pequeno, mas ele se agiganta quando chega o momento do seu ápice. Como nós somos representantes desse reino, nós que nos chamamos como servos de Deus, aqueles que chamam pelo nome do Senhor, devemos entender então que existe um compromisso nosso com o reino de Deus. E o reino de Deus é justamente isso, a gente viver o Evangelho de uma forma plena, de uma forma madura, tratando as pessoas com cordialidade, tratando as pessoas com a bondade que Deus incide sobre nós. A Bíblia diz que Deus energiza em nós tanto querer quanto efetuar. Sementes são sempre aquela representação de coisas boas, né? Porque sementes, né, a gente entende, germina, planta e cresce e produz, né? Tanto que a Bíblia sempre está nos lembrando de coisas como com relação à semente. Eu vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Uma árvore produz muitos frutos, e cada fruto, dependendo do fruto, uma semente, ou cada fruto muitas sementes, e uma semente produz de volta uma árvore, uma planta que vai produzir muitas e muitas sementes. Então essa é a continuidade do reino de Deus, é que a gente sempre seja alguém produtivo, frutífero, né? Que em nós se encontre a essência do Evangelho, que em nós se encontre a essência da vida, germinada nessa grandiosidade que é o reino de Deus, ou seja, então em nós a vida plena entendida, que é o reino de Deus em nós, germinando sempre numa terra fértil, ou germinando independente da terra ser fértil ou não, porque a semente vai germinar. Como eu falei anteriormente em uma das parábolas, na parábola do semeador, ou o pássaro come, ou é pisada pelo homem, ou ela entra na terra, ou cai numa terra boa, ou cai entre os espinhos, mas a tarefa da semente, o propósito dela é germinar. E quando a Bíblia compara o reino de Deus com a semente de mostarda, ainda estamos dentro dessa máxima, né? Ainda estamos dentro dessa dinâmica de produzir, de germinar, de mostrar ao mundo a nossa capacidade, mas a nossa capacidade em amor, em fé, em esperança, não a nossa capacidade de perdão, porque de perdão ou de que somos bons, não é esse tipo de potencial que devemos mostrar, mas como o reino de Deus em nós é frutífero, como o Evangelho em nossas vidas nos transforma. Nós não moldamos o Evangelho à nossa vontade, nós não moldamos o Evangelho àquilo que nós queremos, pelo contrário, o Evangelho é a forma e nós somos moldados através dessa forma. Há hoje em dia tantas e tantas agremiações religiosas e cada uma molda o Evangelho ao seu interesse ou ao bem do entendimento de uma determinada comunidade. Mas o Evangelho não é assim. O Evangelho ele é a forma que nos molda. Então nós é que nos encaixamos e vamos preenchendo os espaços da forma, né? E aí essa forma vai nos dando forma. E essa forma é a forma da presença de Deus em nossas vidas, a presença de Jesus que nos ensina de forma gloriosa. Então quando o Evangelho é comparado a isso, a semente de mostarda, e que é pequena e depois se torna a maior das hortaliças, né? Há textos que falam até que é uma árvore, que as árvores se aninham, né? Deve ser um tipo de mostarda que eu particularmente desconheço, até pesquisei, mas eu vi mais pela parte das hortaliças. Realmente ela tem uma folha enorme, se você for comparar com a folha de um alface ou de outras hortaliças, ela é enorme, realmente é muito grande. Mas a semente da mostarda é algo assim, eu já fiz algumas preleções, né, com semente de mostarda e realmente é muito difícil de segurar. E se a gente comparando com a fé também, a fé não é algo fácil de se segurar não, tem que ter muito, como diz o povo, né, muito jogo de cintura para segurar a fé, para se manter firme na fé. Então esse reino glorioso
que aparentemente é pequeno, né? Que se mostra pequeno, que se mostra às vezes com pouca força, mas que quando chega o seu momento se agiganta e se torna o maior de todos os reinos, né? O reino principal, a ponto que todos querem vir até esse reino e se aninhar nele e se aproximar dele. Então esse reino maravilhoso é o que nos alegra, né? Em momentos como esse, em momentos de dificuldade, em momentos de grande aperto. Então lembre-se, o reino de Deus, ele não é a representação de cavalos, cavaleiros, de anjos e miríades de anjos. Ele não se resume a isso. O reino de Deus se resume a você, a mim, a nós. O reino de Deus é você. O reino de Deus é o outro. O reino de Deus é a representatividade do amor de Deus derramado em nossos corações uns pelos outros. Porque é assim que nós seremos conhecidos, como aqueles que amam, não como aqueles que carregam a Bíblia embaixo do braço e gritam glória a Deus e aleluia nos templos em alta voz e fazem grandes e grandes movimentos nacionais, internacionais. Não. O reino de Deus é conhecido por aqueles que vivem o Evangelho de forma plena, a ponto de, na sua pequenez, assim, o termo pode não ser bonito, mas dentro da sua mediocridade, dentro daquilo que ele é de tão ínfimo às vezes, aparentemente, ele se agigantar por mostrar a presença de Deus, a vida de Deus, a essência de Deus em si próprio. E é nesse germinar da presença de Deus, é nesse germinar de presença do Espírito Santo, de frutos do Espírito, de fruto de Deus, de presença de Jesus, é que a gente mostra cada vez mais que o reino de Deus, aparentemente ele é pequeno, aparentemente ele é, às vezes até difícil de segurar, mas quando ele chega ao seu momento, ele se agiganta de uma forma a ser insuperável. Então lembre-se, a fé, como diz o texto também, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, falarás a esses montes, saiam daqui, pulem para ali, façam um pique-esconde. Olha, não é fácil ter fé, principalmente nos dias de hoje. E fé do tamanho de um grão de mostarda é mais difícil ainda, porque se fosse do tamanho, é que faríamos isso. Imagine que tamanho então não é a nossa fé. Em muitos momentos é microscópica, mas é em cima desta fé que professamos, que sentimos que o poder de Deus age, que a graça de Deus se renova e que Ele nos toma nos braços e nos aninha, como bom pastor, como bom Senhor, como aquele que verdadeiramente nos olha com olhar de admiração. Que Deus te abençoe nesse dia e que sejamos sempre prósperos no reino de Deus, sejamos a representação do reino de Deus na terra. Que Deus te abençoe. Chegamos então ao fim de mais uma Escola Bíblica Dominical, mas não esqueça, assista, curta, compartilhe, comente, ative os sininhos, porque é assim que a gente vai disseminando essa obra maravilhosa, esse trabalho de Deus glorioso. Deus te abençoe nesse dia. Um bom domingo a todos.